Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que é a resolução de problemas que envolvem o nosso MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz para de repente conseguir identificar facilmente a utilização do MMC na resolução de um problema? Simples. Durante a leitura, você tem que verificar se existem eventos simultâneos. Se a questão pede que esses eventos, que esses acontecimentos sejam simultâneos. Ou seja, se a questão pede que dois eventos aconteçam ao mesmo tempo, tá? Vamos aqui à leitura então do primeiro exemplo. Repare aqui comigo. Um garoto troca água de seu aquário a cada 45 dias e o filtro de água a cada 20 dias. Se a água e o filtro foram trocados no mesmo dia, quantos dias demorará para que a troca seja feita no mesmo dia novamente? Ou seja, repare que eu lhes falei aqui em relação a eventos simultâneos. Esse garoto, ele troca a água do aquário e também o filtro. Ele trocou, vamos supor que hoje. Contando a partir de hoje, daqui a quantos dias ele vai trocar de novo, ao mesmo tempo, a água e o filtro? Reparem que aí acontece o evento simultâneo, tá? É a troca do filtro e da água. Então, toda vez que você tiver no seu problema, tá? Eventos simultâneos, saibam que a sua resolução se dará sempre por MMC. Vamos verificar agora como é que a gente resolve isso? Repare aqui comigo. Os meus valores aqui são 45 dias e 20 dias. Logo, nós temos que determinar o MMC entre 45 e 20. Vamos lá então. Pelo fato de nós termos aqui um número par, eu vou começar a divisão por 2, tá? Então vamos lá. Como o 45 não divide por 2, eu só vou repeti-lo. Então aqui nesse caso, repete o 45. Agora, 20 por 2, a divisão é igual a 10. Tranquilo? Nesse caso, ainda temos número par, que é o 10. Vamos continuar então a nossa divisão por 2. 45 dividido por 2 não é exato. Logo então, a gente repete o 45. Como 10 divide por 2 de forma exata, e essa divisão é igual a 5, eu vou colocar então o número 5 embaixo do 10, tá bom? Beleza. Só que agora repare que nós temos apenas números ímpares. Logo, eu não posso mais utilizar o 2 como fator primo. Após o 2, o próximo fator primo é o 3, tá? E eu consigo dividir pelo menos um deles por 3. Vamos fazer isso então? 45 dividido por 3 é igual a 15. 5 não divide de forma exata o 3, então a gente repete esse número 5. Eu consigo ainda dividir por 3, logo, vamos dividir por 3. Então, repare aqui comigo. 15 dividido por 3 é 5, e esse outro 5 que não divide, a gente vai apenas repeti-lo. Legal? E aqui nesse caso, olha lá, como os dois últimos valores são iguais a 5, então eu vou repetir esse número 5. E todos os dois, ao dividirmos por 5, nós acharemos o número 1 como resultado. Achando o número 1 como resultado, no final de tudo, então a nossa decomposição aqui terminou. O que acontece agora? O que sobrou aqui, que nesse caso foi 2, 2, 3, 3 e 5, eu vou resolver a multiplicação entre todos esses fatores primos. Então, repare aqui comigo, olha lá. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 3 é igual a 36. E 36 vezes 5 é igual a 180. Ou seja, pessoal, o MMC entre 45 e 20 é igual a 180. Vamos à pergunta? Quantos dias demorará para que a troca seja feita no mesmo dia novamente? Então, a nossa resposta é 180 dias. Ou seja,
esse garoto vai trocar novamente, ao mesmo tempo, tanto a água do aquário quanto o filtro, daqui a 180 dias. Legal? Vejamos aqui nosso próximo exemplo. Vamos aqui à leitura. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Reparem que é fácil identificarmos aqui os eventos simultâneos, ou seja, é a reparação nas 3 máquinas ao mesmo tempo. Então, toda vez que uma questão pede um evento envolvendo todos os elementos, isso trata de eventos simultâneos. Sendo assim, para que a gente possa resolvê-los, vamos utilizar o nosso MMC. Legal? Nesse caso, então, reparem, nós temos os valores 3, 4 e 6, que são referentes à quantidade de dias. Então, vamos lá. Eu tenho, então, 3, 4 e 6. E aí, a gente vai determinar o MMC entre esses valores. Pelo fato de nós termos aqui elementos pares, a gente começa essa divisão por 2. Como o 3 não divide o 2 de forma exata, o 3 se repete. 4 dividido por 2 é igual a 2. Legal? 6 dividido por 2 é igual a 3. Perfeito? Mas ainda nessa linha existem números pares. Então, a gente continua a divisão aqui por 2. O 3 que ainda não divide por 2 se repete. 2 dividido por 2 é igual a 1. E esse 3 dividido por 2 também se repete pelo fato de essa divisão não ser exata. Agora, já apareceu aqui o número 1, certo? E os outros 2 números restantes são ímpares. Portanto, a gente não mais irá utilizar o número 2 nessa decomposição. Após o 2, nós temos aqui o número 3. Vamos lá, então? 3 dividido por 3 é igual a 1. Repete esse número 1. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Logo, então, pessoal, pelo fato de aqui à esquerda da linha vertical só aparecerem números iguais a 1, a nossa decomposição já terminou. Como eu tenho que determinar o MMC, basta eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, certo? Então, nós teremos, olha lá, 2 vezes 2 é igual a 4, beleza? E 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, aqui, o MMC entre 3, 4 e 6 é igual a 12. Com isso, a gente consegue resolver e responder corretamente essa nossa questão. Vamos à pergunta? Após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Opa! Como o resultado foi igual a 12, então nossa resposta é que após 12 dias, essas máquinas receberão de novo a manutenção ao mesmo tempo. Só um detalhezinho bem importante aqui nessa questão, olha só. Reparem que às vezes as questões, elas costumam te colocar uma pegadinha. Qual foi a dessa aqui? É que ela te deu a data. Disse que foi no dia 2 de dezembro que foi feita a primeira troca simultânea. Mas em nenhum momento a gente consegue, ou precisa, aliás, utilizar essa data. A não ser que, de repente, ela te perguntasse, além da quantidade de dias, também a data que será a próxima troca. Nesse caso, como são 12 dias, bastaria você somar o 12 com 2, que daria o dia 14 de dezembro. Legal? No nosso último exemplo, vamos aqui ao texto. Reparem. Um homem trabalha 6 dias seguidos e tem um dia de descanso. Sua esposa trabalha 7 dias seguidos e descansa também um dia. Se ambos estão de folga no dia de hoje, daqui a quantos dias descansarão juntos novamente? Ou seja, pessoal, repare que também essa questão ela envolve eventos simultâneos. Ou seja, a esposa e o marido descansarão no mesmo dia.
Então, o marido trabalha 6 dias seguidos e tem um dia de folga. A esposa trabalha 7 dias seguidos e tem um dia de folga. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com o MMC. Só que repara o seguinte, o 7, ele é um número primo. Como assim? O 7 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, pelo fato de o 7 ser um número primo, e eu tenho que achar o MMC, basta eu pegar esse valor, que é o 6, né, que é referente ao marido, tá? E multiplicar por 7. Então, 6 vezes 7 é igual a 42. Portanto, esse casal, aliás, conseguirá descansar juntos novamente daqui a 42 dias. Ok, pessoal? Então, dica importante é essa. Se durante a resolução de um problema tu tiver 2 valores, onde um deles é primo, basta você resolver a multiplicação entre esses valores. Belezinha? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a resolução de problemas, onde esses problemas são resolvidos utilizando a ideia de MMC, onde eu te mostrei 3 exemplos bem bacanas, tá? Lembrando que, para MMC, é só você verificar se existem, se a questão pede, né, eventos simultâneos. Bacana? Então, muito obrigado e tchau.